Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia, e nós estamos começando aqui mais um tempo precioso, com a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Queridos, que alegria poder abrir a Bíblia nessa semana, né? Nesses dias especiais. Nós estamos ainda vivendo esse clima natalino em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus. E hoje vamos voltar a falar a respeito dos salmos aqui da Bíblia. O salmo hoje é o 88. Ele é um salmo que tem 18 versículos. É um salmo considerado dos filhos de Corá, mas a gente vai apenas citar um versículo para a gente conversar um pouquinho a respeito dele aqui, que é o versículo 14. Olha, Salmo 88, versículo 14, fala assim: Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o seu rosto? Mais uma vez, por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o seu rosto? Você deve se lembrar que quando a gente começou a tratar aqui a respeito dos salmos da Bíblia, a nossa intenção era dar a cada um de nós aqui, pela leitura dos salmos, uma forma de fazer uma oração que a gente tivesse certeza, essa oração agrada a Deus. Porque os salmos, o saltério, como assim também é chamado, é uma lista de orações de um povo, do povo judeu, do povo hebreu. E eles escreveram essa compilação, né, de cânticos, de poesias, de salmos ao longo, né, de toda a sua vida aí, peregrinando sobre a terra. E aí, queridos, muitas vezes, né, com vários autores, a gente vê essa mesma expressão, aonde é dito assim: por que me rejeitas, ó Deus? Em outro momento ele fala: rejeitarás o teu servo para sempre. Se você ler a oração do Salmo 88, que também é uma oração, ele está, né, se dirigindo a Deus, dizendo: Senhor, por que isso, por que aquilo? Era uma fala humana para um Deus poderoso, mais próximo. Porque às vezes a gente tem assim a sensação de que Deus está tão distante que eu não teria condições alguma de chegar diante dele e falar alguma coisa assim, daquilo que eu penso, ou daquilo que eu gostaria de expressar. Querido, esquece essa imagem, né, de um Deus sentado num trono assim, com aquela barba branca, os cabelos compridos, com um cetro assim na mão, com um cajado aquele de pastor assim, que fica lançando de lá olhares e tal. Mas Deus é um Deus que está aberto a diálogo. E o Senhor Jesus, ele veio, inclusive, para facilitar esse diálogo. Porque no Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus já oravam, já falavam com Deus. Os salmos, eles fazem parte do Antigo Testamento. Mas a partir de Jesus, todos nós ganhamos acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo pode se achegar a Deus, né, de uma maneira correta. Vamos falar assim, a única. O Senhor Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar a Deus? Passe por Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, fala: E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lá em 2 Timóteo 2,5 fala: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele está entre nós e Deus, e é através dele que nós nos achegamos ao Senhor. Mas a frase que está assim para a nossa meditação hoje é: Senhor, por que o Senhor me rejeitou? Por que o Senhor esconde o seu rosto de mim? Foi essa fala de Corá, né, dos filhos de Corá. Querido, essa frase ela é intrigante, porque muita gente fala assim, eu já ouvi isso muitas vezes na igreja e quem sabe até eu mesmo já preguei isso várias vezes. Olha, Deus não rejeita ninguém. Quem rejeita Deus são os homens. Nós nos afastamos de Deus e, consequentemente, estamos longe de Deus. Será que isso é assim, biblicamente falando, querido? Será que Deus não rejeita? Será que Deus não se afasta? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? Porque, na verdade, eu não quero aqui dar a minha opinião. E vamos dizer que eu quero te aconselhar, né, como alguém que ama você e está tendo o privilégio, muito obrigado, inclusive, é o privilégio de poder entrar aqui na tua casa, no teu celular, não sei de que maneira que você me assiste. Muitas vezes eu quero poder contribuir de alguma forma, assim como contribuem com a minha vida, eu quero contribuir com a tua em relação a essa vida com Deus. Querido, será que Deus não rejeita? Olha,
A Bíblia fala lá em Isaías 59, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos pegar esse salmo, claro que o salmista está perguntando para Deus, Senhor, o Senhor vai me rejeitar para sempre? Senhor, por que o Senhor está me rejeitando? Por que o Senhor está escondendo de mim o teu rosto? Ele está fazendo essa pergunta. Vamos tentar responder para ele biblicamente? Vamos fazer essa tentativa aqui bíblica, né? Claro. Se a gente pudesse encontrar um dos filhos de Corá e falar, olha, sabe aquilo que você escreveu no Salmo 88? Eu tenho uma resposta para você. A Bíblia fala em Isaías capítulo 59, nos versículos 1 e 2, fala assim, a mão de Deus e o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. O ouvido de Deus não está tapado para que ele não possa ouvir, o braço de Deus não está encolhido para que ele não nos possa atender. Então o que acontece? O versículo 2 diz, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. Então às vezes você está fazendo uma oração e fala, meu Deus, parece que eu falo e não passa do teto. Às vezes eu falo com Deus, eu não tenho sensação. É claro que, olha, vamos tomar muito cuidado com a coisa da sensação quando diz respeito à questão de Deus, porque Deus, nossa fé em Deus baseia-se em fé e não em sensações, não em sentimentos. Mas, querido, você pelo menos quando ora, você precisa sair do teu momento de oração em paz. Isso existe, sabe? Você falar com Deus e sentir paz, aquela sensação assim, não, Deus me ouviu. Como ele vai atender, se é sim, se é não, o que ele vai fazer com essa oração que eu fiz agora, eu não sei, mas eu estou sentindo paz de que ele tomou a minha oração para si. Mas a Bíblia fala, querido, Deus não está com o braço encolhido, não está com o ouvido tapado, mas o nosso pecado, ele faz sim divisão. Né? Ele se coloca assim, aqui ó, entre nós e o nosso Deus, querido, de maneira que aquilo que a gente ora não vai até o Senhor. Provavelmente Corá estava em pecado. É por isso que orava e não tinha essa sensação, essa paz que sente aqueles que oram e entendem que lá ficou. Depositou a oração aos pés do Senhor e pode sair agora do lugar de oração tranquilo. Não porque Deus já entregou, porque Deus já disse sim ou qualquer coisa parecida, mas porque Deus recebeu a oração, chegou no seu ouvido. E aí a gente tem paz, porque se a hora que Deus está sabendo, olha, o nosso problema é problema enquanto Deus não está sabendo dele pela nossa boca. Porque a hora que ele está sabendo, pode viver tua vida, porque daqui a pouco tudo se resolve. Mas o Corá está perguntando, por que o Senhor me rejeita? Querido, 1 Samuel 16, Saul, que foi chamado por Deus, foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor como rei, o primeiro de Israel. Sabe, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi e fez outra. E continuamente, né, ele foi desgastando a sua relação com Deus. É claro, existe aí uma primeira rejeição de um homem para com Deus. Saul ouviu a voz de Deus, mas rejeitou, não obedeceu. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel 16, na boca do profeta Samuel, olha, Deus não gosta tanto de sacrifício como ele gosta que se obedeça a sua palavra. Sabe, Saul, você está fazendo tanta coisa achando que está agradando, mas aquilo que você já sabe que deve fazer, você não está fazendo. Você está excedendo em coisas que Deus não pediu, e esse seu sacrifício está valendo de nada. Simplesmente obedeça o que ele disse, mas o Saul não obedeceu. E por conta disso, Samuel falou, Deus te rejeitou, Saul. Deus te rejeitou, porque vem a palavra de Deus, você rejeita. Vem a palavra de Deus, você rejeita. Vem a palavra de Deus, você rejeita. E aí tem um episódio icônico, né? Um episódio assim, em que Saul está indo por uma guerra e ele está morrendo de medo, e ele começa então a orar, ele está pressentindo que alguma coisa ruim vai acontecer, e ele começa a orar e Deus não responde, ele não sente paz, ele procura todo tipo de possibilidades, né, de poder ouvir a resposta de Deus, ele não ouve, aí o que ele faz? Ele piora as coisas, ele vai procurar uma médium que possa lhes dizer aquilo que Samuel diria, ou seja, Samuel já tinha morrido e ele vai consultar os mortos, que ele sabia, inclusive ele tinha proibido em Israel, pela palavra de Deus, a busca a necromantes, pessoas que consultam pessoas mortas. E aí, queridos, aquele episódio da feiticeira de Endor, da médium de Endor, que era ali um lugar, e ali, aí ele fechou, né, toda a possibilidade que ele teria de ter uma vida
em que ele caminharia com Deus, ali acabou. Então, a pergunta é, por que Deus rejeita alguém? Deus rejeita alguém quando é rejeitado. Quando alguém rejeita Deus? Quando não ouve e pratica a vontade de Deus. A Bíblia fala que, querido, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como aquele que se olha no espelho e depois que vira as costas, já nem lembra mais da sua imagem. Tiago 1,22 fala, sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque aquele que só ouve e não pratica, engana-se a si mesmo, e Deus não quer ser enganado, embora ele não seja, mas o homem astutamente pensa que pode enganar a Deus. Não pode. Então, por que rejeitas, ó Deus, alguém? Por que o Senhor poderia rejeitar a mim? Por causa do pecado. Porque Deus é rejeitado, o próximo passo é que essa pessoa que o rejeitou não seja ouvida, não seja atendida, as suas orações parecem ser jogadas para o alto e da mesma forma caem por terra, por chão, sem que tenha nada de atendimento ou de aquela sensação de paz, de que, puxa, que bom, Deus ouviu a minha oração. Talvez você possa estar sentindo muitas vezes assim, eu oro, mas eu não sinto essa paz que parece que Deus pegou a minha oração. Querido, talvez a tua primeira oração hoje precisa ser assim, Senhor, passa a minha vida limpo. O salmista falou isso no Salmo 139, dizendo, Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela justiça, pelo caminho, pelas veredas de justiça. Se você caminhar assim, sabe, fazendo essa, Senhor, sonda-me, conhece-me, e ficar ali um tempo na presença de Deus, Ele vai trazer à tua memória algo, alguém, para quem você fez mal, ou então alguma coisa que você fez às ocultas e você achou ninguém viu, mas Deus sabe, e Ele colocar no teu coração uma memória de algo que você sinta, isso não foi bom. Imediatamente você reconheça diante de Deus, não justifica, não faça isso, simplesmente diga, Senhor, eu pequei nisso, e diga o que foi, me perdoa no nome de Jesus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você vai ser perdoado. Tendo sido perdoado, recebe o perdão. Não receba mais acusação. Agora ora a Deus tranquilamente e pode sair do teu lugar de oração em paz, porque Deus deixou a rejeição, tratou agora da aceitação e você pode viver uma vida plena com Deus, em nome de Jesus. Sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075. E você, meu convidado especial para estar com a gente nas nossas atividades. Quer saber mais detalhes? Entre em contato no telefone 43 30 15 27 27, telefone da secretaria. Entra nas nossas redes sociais. Você já está inscrito lá no YouTube, no canal? Por favor, vai lá Em Frente e Responde. Clica lá no botão de se inscrever, curte, compartilha, faz aquilo que você achar melhor, mas participa com a gente. Facebook e Instagram também tem, vai lá na sua lupinha ali de pesquisa, nos procure lá, Em Frente e Responde. Vai ser sempre muito bom ter você por perto, você com a gente. Que Deus te abençoe demais. Não esquece que eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.